E aí, pessoal, beleza? No cardápio de hoje, eu fiz batata frita na air fryer, arroz branco, feijão e esse contrafilé com uma crosta de parmesão. Eu vou ensinar para vocês basicamente só o contrafilé e algumas dicas de como eu fiz o arroz e as batatas fritas também. Bom, primeiro eu descasquei as cascas, quer dizer, descasquei a batata porque a casca não tem como descascar. As cascas eu não joguei fora. Eu reservei porque de uma próxima vez eu vou fazer chips de casca de batata. É bem fácil e fica bem gostoso. Depois eu cortei a batata no formato palito. Sequei bem com um pano. Antes de secar eu lavei para tirar aquele amido que fica na batata. Lavei, sequei bem. Coloquei no recipiente com sal e azeite. Eu coloquei sal porque isso ajuda a tirar um pouquinho do líquido dessa batata, porque é aquela batata inglesa. E um pouquinho de azeite, porque como eu vou fazer na air fryer, sem nenhum óleo, então precisa de um pouco de gordura. Depois de ter esquentado o air fryer, eu transferi as batatas, deixei elas bem espalhadas. E o tempo que eu deixei na air fryer foi mais ou menos uns 5, 10 minutinhos, mas é muito do olhômetro. Alguns dias atrás, eu usei bacon para fazer um prato, e aí eu sempre tiro esse corinho e reservo para fazer em alguma outra comida. Esse talo é talo de salsinha não, de cebolinha, que eu reservei também, e aí eu vou usar hoje para fazer o arroz, só para dar um gostinho no arroz. Aí eu fritei o talo e o bacon, coloquei ali uma pontinha de calabresa que eu também tinha reservado. Depois que eles fritaram, eu retirei e ficou o gosto deles na panela. Aí eu aproveitei esse mesmo óleo para dourar o alho. Essas dicas parecem bem simples, mas elas dão um gosto muito bom na comida. Depois que o alho estava dourado, eu acrescentei o arroz. Depois você faz normalmente, é só mexer, deixar fritar um pouco. Eu já tinha deixado a água fervendo, coloquei sal e fiz o arroz normalmente. Aí são as batatas já prontas. Olha que ela fica bem sequinha. Fica parecendo batata frita feita no óleo normal, só que essa foi mais saudável. Mas o gosto é o mesmo. E fica bem sequinho. Voltando ao arroz, eu coloquei a água que já estava fervendo e deixei cozinhar normalmente. O contrafilé eu temperei só com sal. Como ela é uma carne já muito saborosa, não precisa colocar tempero. Então eu coloquei apenas sal dos dois lados da carne. Eu gosto dessa carne que ela tem bastante gordura. Ah, mas gordura faz mal. Beleza, mas tem sabor. Se eu morrer, eu vou morrer feliz. Aí eu esquentei uma frigideira. Depois que ela já estava quente, eu coloquei um pingo de azeite. Bem pouquinho mesmo. Coloquei o contrafilé. E o pulo do gato é esse dente de alho que eu coloco para fritar junto com a carne. Também é uma dica simples, mas que deixa a carne bem saborosa. Depois de fritar um lado, eu virei para fritar o outro lado. Enquanto isso, eu vou mostrar como que eu preparei o parmesão para fazer a crosta. Então, eu ralei o queijo parmesão, temperei com algumas ervas secas, eu temperei com chimichurri, salsinha desidratada e coentro em folhas desidratadas também. Aí você coloca uma gema, sem a clara, tá? Só a gema mesmo, uma só. O azeite tem que ser uma quantidade bem generosa. Nessa primeira vez eu coloquei essa quantidade, eu coloquei um pouquinho de pimenta do reino também. Orégano. Mexe bem. Enquanto eu mexia, eu percebi que ainda estava bem sequinho, que precisava um pouco mais de azeite. Aí eu acrescentei um pouco mais de azeite para ficar realmente bem molhadinho. Tem que ficar tipo uma pasta mesmo.
mexe mais um pouco. Tem que misturar bastante, porque a gema tem que se espalhar bem. Depois que o contrafilé já estava frito, eu coloquei essa pastinha de parmesão, espalhei bem pelo contrafilé. Não tenho dó de gastar parmesão. Depois eu coloquei na air fryer e deixei por 3 a 5 minutinhos mais ou menos. Depois desse tempo eu olhei, já estava bom. O ovo também já estava assadinho, não fica com cheiro de ovo, ficou bem sequinho. Aí eu retirei e tá pronto o nosso filé com